A gente já está de volta, agora são 10 horas e 28 minutos. Dia 5 de outubro é uma data muito importante para o cinema brasileiro. A data celebra os 126 anos desde a primeira exibição de cinema no nosso país. De lá para cá, muita coisa mudou, mas uma certeza continua. A 7ª arte é um sucesso que mudou o mundo. É isso aí. Hoje a indústria audiovisual movimenta bilhões de reais no Brasil, gera empregos diretos e indiretos, fomenta a cultura e o desenvolvimento tecnológico. Além de levar o Brasil para o mundo, apesar de toda essa importância, esse ainda é um setor desvalorizado no nosso país. E para entender mais sobre esse assunto, nós convidamos aqui no estúdio o produtor executivo Abdon Couto. Então, bom dia, Abdon. Seja muito bem-vindo à Manhã Diversa. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente. Meninas. Bom dia, Abdon. Prazer estar aqui com vocês. Isso aí. No bloco anterior a gente viu um pouquinho aí, né, do início, né, dessa chegada do cinema no Brasil. Aprendemos um pouco dessa história que muita gente não conhece, da chegada da 7ª arte no nosso país, que hoje, né, é tão importante para a vida de todo mundo. Poucas pessoas vivem aí, né, sem consumir audiovisual, sem consumir cinema. Mas vamos falar um pouco sobre essa chegada, né? Qual que foi a importância, né, dessa chegada do cinema no Brasil? Que no começo eram pequenos documentários, né, cenas do cotidiano, era aquela coisa bem diferente do que a gente vê hoje, mas que ainda assim veio mudar tanto a forma que a gente entende aí arte, talvez. Pois é, Mariana e Bárbara. O cinema, ele forma a imagem do país, né? Ele forma a imagem da cultura. E no Brasil, pouca gente sabe, mas ele começou muito cedo. Começou no final do século XIX, quando os irmãos italianos Pascal, Afonso e Segreto chegaram no Rio de Janeiro, começaram a produzir ali na Baía de Guanabara. Mas o Brasil é especialista em destruir parte da sua cultura e esses registros se perderam completamente. Hoje essas produções não existem mais. Uma delas, Tarde de Verão, queimou no incêndio da Cinemateca e se perdeu. E aí o que a gente tem de registro mais antigo é dos anos 30. Aí tem Alô, Alô Brasil, Alô, Alô Carnaval, Bonequinha de Seda, que são considerados os filmes brasileiros mais antigos ainda preservados, né? Mas o cinema, ele ganhou força, internacionalmente falando, em 53, quando Rui Barreto, com Os Cangaceiros, foi exibido em Cannes. Foi o primeiro filme brasileiro a extrapolar a cena nacional e ir para Cannes, e começou um movimento muito forte. Veio Nelson Pereira dos Santos fazendo Rio 40 Graus, fazendo Vidas Secas, Glauber Rocha, Rui Guerra, e aí começou o cinema novo. E logo em seguida, depois dos anos 50, começa uma ditadura no Brasil. E aí essa ditadura, o governo militar, criou a Embrafilme, que era a empresa brasileira de produção que tinha o foco principalmente em controlar o que era produzido no Brasil. Como estava sendo muito exportado, precisava de ter esse controle. Não durou muito tempo. Nos anos 80, o mercado de produção entrou numa crise muito forte, e aí eram as produções mais nouvelle vague francesa, neorrealista italiana, aí surge Sérgio Bianchi, Eduardo Coutinho, Fábio Barreto, Bruno Barreto, que começam devagar a extrapolar a Embrafilme, que já estava acabando. Ela acaba definitivamente no governo Collor. E aí começa, depois, né, com o impeachment do Collor, aí vem o Ministério da Cultura, a Secretaria do Audiovisual, surge a Ancine, surge o Fundo Setorial, a gente começa a ter um corpo de produção mais relevante. Eu só queria fazer uma pequena correção que a gente disse, que a primeira exibição foi no dia 5 de outubro, na verdade foi dia 5 de novembro, ou seja, esse sábado completa 126 anos, então é só essa pequena correção aí, mas né, pra gente já saber, né, quando chegar sábado, a gente comemorar essa data especial, né? E não à toa está sendo assunto no nosso programa de hoje, né? Mês de novembro. E, Abdon, o ambiente, ele tem uma influência direta no que a gente é, né? Então, entendendo o cinema brasileiro, qual o papel que o cinema brasileiro tem nesse ambiente que é a cultura nacional? O cinema, acho que muito próximo da música, ele é a forma mais simples de exportar a cultura, né? É a forma do país ser visto como um ente cultural fora. E o Brasil tem feito isso muito bem. Hoje o cinema brasileiro ele tem uma presença internacional relevante. E dentro do próprio cenário nacional, assim, você acredita
qual o grau de importância do cinema, até mesmo nessa questão existencial, né, do brasileiro, para ele se entender e para ele ser representado? É exatamente isso, o brasileiro se vê na tela, né? A gente começou a aprender isso ainda nos anos 50, quando começou, que teve a criação também da TV Tupi, que trouxe o Brasil para a tela de uma forma muito, muito forte e começou a formar o conceito cultural do brasileiro. Isso aí, eu queria aproveitar para convidar o pessoal de casa para mandar uma mensagem pra gente, contando qual que é seu filme nacional favorito, qual filme nacional te marcou mais, né? Seja um filme recente, um filme antigo, enfim. Manda pro nosso WhatsApp que tá aparecendo aí na tela, que a gente vai adorar receber a sua participação. Inclusive, a gente já tem até uma aqui da Débora, de Barra Mansa, no Rio de Janeiro, que disse que não perde um filme do Mazzaropi na TV Diversa. Ou seja, ela tá aí assistindo a TV Diversa e assistindo filmes nacionais. Te entendo, Débora, também sou apaixonada. E olha só, você falou um pouquinho, né, sobre essa questão da importância, né, do cinema nacional estar sendo exportado, né, e tá chegando no mundo. Você acredita que o cinema nacional ele retrata bem o nosso país para o resto do mundo? Como que é essa questão? A mensagem que fica. Exatamente, né? A mensagem que fica do cinema brasileiro que está chegando, né, a cada vez mais pessoas no mundo todo. Mari, isso evoluiu muito, muito recente, né? Antes a gente tinha uma tradição. O cinema brasileiro, o mercado executivo de produção, ele é muito conservador, ele inova pouco. Tanto que começamos a fazer algumas comédias que foram dando certo e comédia virou o gênero brasileiro. Isso tem sido quebrado mais recentemente, com Aquários, com Bacurau, filmes grandes que extrapolaram o cenário nacional, foram muito exportados e estão levando essa imagem nova do Brasil como um centro relevante de produção. E Abdon, hoje tem Mazzaropi às 14h aqui na TV Diversa, então mantendo aí nessa linha para quem ainda está curioso para assistir e respondendo a seu chamado, né, Mário? O pessoal, nosso público aqui, Vitor José de Betim, respondeu que o filme preferido dele é Central do Brasil e não é só dele, né? De muita gente. Abdon, como entrou o cinema na sua vida? Bárbara, uma das minhas brincadeiras favoritas de criança era fazer filme. Não tinha muito como fugir. Aí eu fui estudar, primeiro eu estava na dúvida se eu ia cursar Direito ou Medicina, e aí nessa dúvida eu acabei fazendo Publicidade. Durei pouco tempo no mercado publicitário, logo fui para produção audiovisual, aí passei pela Rio Filme, que foi sucessora da Embra Filme, e me apaixonei. Fui mordido pela mosquinha da película e foi embora. E é realmente uma área, né? Eu também sou da área do cinema, né? Então, também tenho essa formação e o cinema, ele é o audiovisual, no geral, né? Ele é uma área, assim, que atrai muito, né? Que enche muito os olhos das pessoas, seja de quem assiste, seja de quem produz, porque para quem assiste tem esse fascínio, né? O cinema é essa coisa que a gente assiste, que a gente vê só o resultado final, mas que já causa esse fascínio nas pessoas, esse brilho, assim, de falar, meu Deus, olha que legal esse filme, enfim, de produzir, de permitir tantas possibilidades, e para quem trabalha também existem tantas possibilidades, né? Porque o cinema, ele traz aí essa vastidão de possibilidades de atuação, que a gente vai falar daqui a pouquinho, um pouquinho sobre essa importância na geração de empregos, e também tem a questão tão importante da economia, né? Então, falar um pouquinho agora da importância do cinema para a nossa economia, né? Para o mercado brasileiro. Como que o cinema movimenta o nosso mercado? As pessoas precisam entender que o cinema, a atividade cultural, ela é investimento. E por isso que a gente precisa de fomento governamental e público para que essa atividade seja realizada. A atividade cinematográfica, ela é uma das maiores geradoras de PIB no Brasil. Ela ultrapassa a indústria farmacêutica e a indústria automobilística. Cada R$1 de isenção fiscal que o governo direciona para o cinema, volta quase o dobro em tributação. Então é uma atividade muito lucrativa que são mais de 300 mil empresas diretamente relacionadas à produção de cinema e milhões de empregos. Então é uma atividade financeira muito relevante.
tecnicamente falando, uma atividade lucrativa e também que mexe com um aspecto extremamente emocional do público, né? Como a gente consegue ver aqui com a mensagem do João Vitor Calais, que é de Juiz de Fora. Ele manda o seguinte: meu filme nacional favorito é O Homem do Futuro, de 2011, com Wagner Moura. E na telinha da Diversa, curto assistir Mazzaropi. O Chofer de Praça é um filme muito nostálgico para mim, porque assistia com meu pai na infância. De que jeito você acha que o cinema atinge a nossa vida, considerando essa mensagem aqui do João Vitor, já que ele lembra do pai, né, Abdo? É isso, esses filmes mais antigos têm muito essa memória afetiva, né? Xuxa, Os Trapalhões, o Mazzaropi, que foi um dos maiores cineastas brasileiros, pouca gente sabe que ele produzia, escrevia, dirigia e atuava. E que é atemporal, né? A gente vê, eu fico fascinada vendo hoje. E aí não tem como. O Mazzaropi, principalmente, traz toda essa memória do interior, de família, do avô, do pai. É muito bacana. E a riqueza do regional, né? Sim. E ter também essa memória afetiva, né, com os filmes. Por exemplo, o meu filme favorito até hoje é o filme que era meu filme favorito na infância. Não é um filme, não é um filme nacional, é um filme japonês, mas ainda assim traz essa questão, né, de como que o cinema traz essa... Às vezes acompanha a gente a nossa vida inteira, né? E a gente recebeu uma participação aqui que é muito especial, que eu vou até ler aqui, que é a participação da Roberta Hellway, de Barbacena. Nossa querida Roberta Hellway mandou uma mensagem falando dos filmes dela, né, que ela gosta. Bacurau, Marte 1 e O Alto da Compadecida, que inclusive era um filme que eu ia falar que também estava na minha lista dos favoritos. Eu acho que é aquele, assim, né, o xodózinho de todo brasileiro. Exatamente, um filme fantástico, né, que quem não assistiu, assim, é aquele filme que, às vezes, que me lembra final de semana, me lembra assistir à tarde no final de semana, além de ser um filme fantástico, né? Então ele carrega essas duas coisas, essa afetividade e o fato de ser um filme... Uma obra-prima. Uma obra-prima, Só a Ariano Suassuna não tem base, né? Exatamente. E aí você mencionou um pouquinho, né, com relação à importância do audiovisual para a geração de empregos, né? E foi um pouco disso que eu falei, sobre essa questão do audiovisual ter um leque tão grande de possibilidades que isso reflete na quantidade de pessoas que são necessárias para produzir produtos audiovisuais de diversas áreas. Então fala um pouco sobre isso pra gente, sobre essa grande geração de empregos diretos e indiretos que o cinema cria. A produção de um filme, ela envolve muito mais pessoas do que a maioria do público imagina. Você pegar um filme médio, grande, você tem mais de 400 pessoas direta e indiretamente relacionadas e vivendo desse recurso. Então, e com a quantidade de produções que a gente tem hoje, a gente tem um mercado consolidado de profissionais do cinema que vivem disso. São milhões de famílias que se alimentam do cinema hoje. E vai muito além do ator, do diretor, do roteirista, né? Tem a pessoa que faz a comida, tem a pessoa o eletricista, tem a pessoa que dirige e leva o equipamento. Então, realmente, não é à toa que quando a gente vai no cinema, os créditos ficam passando aquele monte de nomezinho, né? Porque é muita gente envolvida. É muita gente. É uma lista muito longa e tem porquê, tem motivo. Não é à toa, né, Exatamente. Ó, a gente recebeu aqui mais uma participação, ó, do Zildemar ou da Zildemar, não tenho certeza, né? E diz também é fã do Mazzaropi, que fica na frente da Diversa assistindo, ou seja, o Mazzaropi atrai muita gente para a tela da Diversa, não é à toa, né? Não é à toa que a gente está falando de cinema nacional aqui hoje. E tem também, Mário, um abraço do Adair José, que está assistindo o nosso programa lá de BH. E, Abdon, apesar de o cinema acompanhar a gente diariamente, a valorização dele ainda é algo que não acontece, né? O cinema, ele tá ali com a gente, ele acompanha o dia a dia, ele tá com a gente de segunda a segunda, né? Sim. Mas quando a gente fala no sentido de valorização, ele é colocado como algo extra, né? Como algo que talvez não fosse tão necessário assim. E o que você, assim, acredita? Por que isso ainda acontece, culturalmente falando? Muito por desinformação. Por as pessoas não saberem o valor cultural, o valor político, o valor econômico que o cinema tem. E o brasileiro, especialmente, tem muito essa característica de não valorizar o que é de casa, né? De gostar muito de produções de fora do cinema norte-americano, do cinema europeu, e desvalorizar o nosso, que é tão rico. E é impressionante como muita coisa, assim, seja na música, seja no cinema, ela precisa sair do Brasil para voltar e ser reconhecido aqui dentro, né? Precisa quase que desse crivo internacional para ser colocado, né, como algo de valor. E aí a gente vê isso, né, dessa questão das pessoas verem o cinema, a cultura, enfim, como algo do se sobrar.
Se sobrar dinheiro, se sobrar, enfim, a gente cuida disso, se não é gasto, se não é algo que é desnecessário. Sendo que, né, quando a gente viu aí período de isolamento social na pandemia, o que manteve as pessoas sãs dentro do possível foi justamente, né, o audiovisual, o entretenimento, a indústria cultural, que foi tão necessário, e a gente já viu que além disso tudo, além dessa importância cultural, dessa importância para manter a gente com o pé no chão, né, porque a gente precisa ter o nosso momento de lazer também, da mesma forma que a gente precisa ter os nossos momentos de outras coisas. E que vai muito além do só lazer também, né, Mari? A questão do audiovisual, ela tá longe de ser só entretenimento, né? Sim. É um grande caminho de aprendizado, de representação. Isso, e tem toda essa questão econômica e de geração de empregos que a gente conversou, que faz dela esse mercado tão lucrativo que, por si só, também... E é uma indústria, né? E é uma indústria que acaba sendo muito atacada, principalmente com as políticas públicas, mas por pura desinformação. A gente sempre vê, fulano captou tanto pela Lei Rouanet, pela lei do audiovisual. A maioria das vezes essas notícias são mentirosas. São projetos que tiveram autorização para captar, a maioria deles não captou, e mesmo quando fazem essa captação, são empresas sérias, são profissionais sérios, que têm uma prestação de contas extremamente rígida, diferente dos outros incentivos fiscais que outras indústrias têm, como o agro, como a farmacêutica, a automobilística, a construção civil. A gente tem uma prestação de contas extremamente rígida, e essa prestação de contas ela é pública, ela pode ser consultada, mas ao invés disso ela é simplesmente atacada. No próximo bloco a gente vai entender um pouco mais sobre a importância das leis de incentivo para a produção nacional, e a gente reforça o convite para você de casa. Aproveita o nosso intervalo, que é bem rapidinho, para contar pra gente qual filme nacional te marcou ou qual que é o seu favorito. É só mandar uma mensagem pro nosso WhatsApp no número 32 999 39 7416 ou no Instagram, @TV Diversa. Nós vamos adorar receber a sua participação. Dez horas e 47 minutos, Manhã Diversa está de volta, e o assunto de hoje é a importância do cinema brasileiro. E também um fato interessante é que o Dia do Cinema Brasileiro é comemorado em duas datas, no dia 19 de julho e também no dia 5 de novembro. Essa comemoração é em dose dupla, tem motivo, e é sobre isso que a gente conversa também aqui no estúdio com o produtor Abdon Couto. Bom dia mais uma vez, Abdon. Bom dia. Tem essa questão aí das duas datas. Você consegue falar pra gente por que dessa celebração dupla, Abdon? Olha, na verdade a gente tem 2 dias do cinema nacional, porque a gente tem primeiro dos Irmãos Italianos, que eu falei lá atrás, né, do Pascoal Afonso e do Segreto, que, salvo engano, é em julho, e agora da primeira exibição. Então, mas o cinema nacional é tão importante, ele deve ser comemorado mesmo. A gente só não precisa mais de pretexto, né, para comemorar. Precisa. Se quiser uma terceira, a gente põe também. Exatamente, vamos comemorar enquanto tiver que comemorar, porque é isso daí, né? Motivo para comemorar não falta, e podia ter um dia todo mês, que é só pra gente ter uma desculpa pra parar pra assistir um filme nacional. E como um ótimo lembrete, pra gente lembrar do valor que tem, né? Exatamente. E, Abdon, a gente tá vivendo aí na era dos serviços de streaming, né? A gente tá vendo aí esse crescimento gigantesco que tem ocorrido aí nos últimos anos, né? A grande maioria das pessoas consome pelo menos um serviço de streaming e está sempre aí, né, acompanhando os lançamentos de filmes, séries, enfim, originais produzidos por esse serviço de streaming. Como que o audiovisual nacional tem sido afetado pelos streamings e por esse crescimento? Muito positivamente. A gente viveu ali de 2008 a 2014, 15, com o Fundo Setorial do Audiovisual, um boom de produção, onde a gente teve muita coisa lançada e muitos títulos muito importantes. E depois, com as políticas culturais, isso abaixou muito. E veio a pandemia para acelerar esse processo. Então, os streamings hoje são os responsáveis por financiar boa parte dessa indústria audiovisual brasileira. Quando você vê lá uma produção original Netflix ou original Amazon, HBO, é uma produtora brasileira que está produzindo. Então são profissionais brasileiros que estão trabalhando, e hoje boa parte das produtoras vivem de produzir para os streamings.
O mercado tá se mexendo, a gente está entendendo como vai ser. Hoje a gente tem um público na sala de cinema muito menor do que a gente tinha antes. Não sei se a gente vai ver de novo um caso como Minha Mãe, Uma Peça 3, que levou 13 milhões de pessoas para o cinema, um Tropa de Elite, por aí vai. A indústria está se mexendo e o streaming tem um papel muito importante nisso. E vamos ver para onde que isso vai. Além de tudo, os streamings servem como uma vitrine, né? Para o mundo todo das produções, e a gente acaba tendo a oportunidade também de conhecer produções de outros países que são de fora do núcleo ali, né? Estados Unidos, Europa, então a gente também acaba, né? A gente leva a nossa produção para mais pessoas, também recebe uma variedade maior de produções de outros países também, né? Isso facilitou a exportação, né? O Leandro Hassum hoje é um dos artistas mais assistidos no mundo todo por causa da Netflix. Exporta muito. E talvez essa questão até do sucesso de bilheteria, né, do levar as pessoas ao cinema, venha daquela questão sinestésica, né, da vontade de viver algo diferente. Porque o cinema, ele traz isso, né, pra gente. Ele vai além do filme, né, é o todo. E aí, voltando então nesse assunto cinema, a questão das leis de incentivo, Abdon, considerando aqui também o desenvolvimento social e econômico. Qual a importância dessas leis de incentivo para o cinema brasileiro? Bárbara, como a gente disse, a atividade cinematográfica ela é geradora de PIB. Ou seja, ela traz dinheiro para o Tesouro Nacional. Ela traz dinheiro para outros investimentos. E a indústria precisa de fomento, como boa parte das indústrias, né? O agro ele não sobrevive sem fomento. A indústria alimentícia como um todo, outras indústrias, e o cinema não é diferente. Uma produção ela é muito cara. Um filme, hoje, produzir um filme é muito caro. E a gente tendo um órgão público capaz de financiar essa produção, que vai trazer um retorno muito grande, é fundamental. E ainda que a gente esteja falando, né, de algo que trabalha com a subjetividade, com a questão sentimental, é realmente uma indústria, né? Sim. E que precisa ser vista dessa forma. Exatamente, entender que esse dinheiro não vai para lá e fica, né? Ele vai e volta, né? Sim, aí muita gente olha e fala, mas o cinema nacional, poucos títulos dão retorno de bilheteria. Sim, poucos títulos dão um retorno substancial de bilheteria, mas não é isso que é o retorno que a gente espera. É o dinheiro injetado, né? No desenvolvimento tecnológico, nos profissionais que estão recebendo através do cinema e comprando pão, comprando gás, fazendo a economia girar. Essa é a importância, não só a bilheteria. A gente tem que olhar para a atividade como um todo. Exatamente. E aí, considerando agora os diversos gêneros, né, a gente vê aí que o cinema nacional, eu já escutei muito sendo falado isso, assim, né, das pessoas falando... eu queria valorizar mais o cinema nacional, mas só produz filme de comédia. Eu só vejo, quando eu vou no cinema, eu só vejo filme de comédia no cinema, não vejo filmes, entre aspas, sérios, né? O que a gente pode ver com relação a isso? Existe essa forma das pessoas verem a comédia como algo talvez inferior e não valorizar essa produção que acaba sendo uma que alcança mais pessoas por ser, talvez, entre muitas aspas, um gênero que não é sério, como as pessoas dizem? Sim. O mercado distribuidor brasileiro ele é muito restrito. A gente tem hoje 3 distribuidoras grandes. E distribuir, além de produzir ser caro, distribuir também é caro. Aí o distribuidor, sim, ele está mais preocupado com a bilheteria. Então ele se arrisca pouco. Uma vez que a gente tem uma série de títulos de comédia que tiveram um retorno interessante, eles passam a investir mais nesse tipo de filme. Agora, o streaming está mudando isso, justamente por subverter essa ordem de distribuição. Mas a comédia, ela é mais comercial. Não tem como. Ela é um filme mais fácil de assistir, é um filme mais palatável, que leva mais público. Mas ele não é inferior. Fazer comédia é muito difícil. Eu falo que fazer comédia é mais difícil do que fazer drama. É coisa séria, né? Fazer comédia é coisa séria. É muito sério. Você pegar um ator de comédia, ele faz drama muito bem. Agora, um ator de drama, não necessariamente ele faz comédia bem. Comédia é muito difícil fazer. Arrancar um sorriso
é uma tarefa puxada. Exatamente. Não é porque é fácil de assistir que é fácil de fazer, não é porque você senta na cadeira do cinema e o tempo passa voando que você está assistindo uma comédia, que não houve muito esforço ali atrás, né, da equipe, dos atores, enfim. E dos roteiristas, tem que puxar saco pro meu lado, porque eu também sou roteirista. Então, eu acho muito importante também valorizar tudo isso, todo esse esforço que existe por trás, né, porque a gente senta ali para assistir um filme de 2 horas, um episódio de 50 minutos, uma série que tem ali 8 episódios, né, nesse formato mais novo aí que as séries são menores, e não faz ideia da quantidade de pessoas e de tempo também, né, de esforço que é preciso para ter aquele resultado que a gente vê ali na tela, que é só a pontinha do iceberg, literalmente só a pontinha do iceberg, né? E mostrando agora o outro lado da moeda, né, a questão da comédia levar o Brasil realmente para fora, ainda mais com Paulo Gustavo, né, um grande representante do gênero. Você acha que foi importante a comédia no cinema brasileiro para o nosso cinema em geral ter essa validação, tanto nacional quanto internacional, Abdon? Sem dúvida. Mas eu acho que a validação internacional ela vem muito mais dos títulos de drama mais recentes e do documentário brasileiro. Do que necessariamente da comédia. Da comédia. A comédia ela é muito forte aqui dentro. Por incrível que pareça, a comédia não é tão exportável quanto os outros. Mas o documentário brasileiro ele é muito forte lá fora. A gente tem Coutinho, Belisário, Marco Altberg, Maria Augusta Ramos. A gente tem documentaristas excepcionais. Os documentários brasileiros, eles são muito fortes nos festivais lá fora. Boa parte dos títulos brasileiros que vão para festivais são documentários. O documentário brasileiro precisa ser mais bem cuidado, precisa ter uma atenção. E trazendo as origens, né, como a gente colocou no início do bloco, que o cinema brasileiro começou nesse formato, né, de documentários, falando ali de cenas do cotidiano. Exatamente. Aí, por outro lado, a gente tem a comédia, a gente mencionou, por exemplo, o caso o Paulo Gustavo, né, que foi essa figura aí tão importante, e quando a gente pensa na comédia brasileira, né, a gente está pensando num humor muito brasileiro, né, que gera uma identificação muito grande com o público daqui, que talvez o pessoal lá de fora não entenda tanto, porque é muito nosso, né, e pensar, por exemplo, Minha Mãe é uma Peça, que talvez o sucesso que fez foi justamente por essa identificação, né, as pessoas Sim. olham ali na tela e veem pessoas que elas conhecem, né, entendem aquele humor, entendem aquelas situações, porque são do nosso cotidiano. E eu acho que é por isso que é tão grande aqui dentro, né? Porque é realmente essa coisa da gente entender profundamente. É quase que uma piada interna. Exatamente. Né? Mas tem alguns títulos extrapolam isso. Tem um filme que eu adoro, não só por ter estado envolvido na produção dele, mas é o Tudo Bem Até o Natal que Vem, do Hassum, que está na Netflix, que foi um filme que ficou top 3 em 150 países. Foi uma comédia que foi muito forte. O Hassum ele é muito exportável. O Hassum vai muito bem fora do Brasil. E a gente segue de interação, dessa vez é o Ederson, que é de Passos, sul de Minas, e ele falou que o filme que marcou a infância dele foi Cidade de Deus, e disse também que ama o Manhã Diversa. Então, obrigada, Ederson, pela sua participação, mandando aqui seu filme favorito e dizendo também que acompanha sempre o nosso programa. A honra é toda nossa, né, Mari? Isso aí, a gente também recebeu uma mensagem do Adail Gomes, que pediu um abraço, então a gente vai mandar um abraço super apertado para ele, agradecer aí por estar assistindo a gente. E o MC Nem, que também está sempre assistindo a gente, também disse que curte muito assistir Mazzaropi na TV Diversa. Então é isso, Mazzaropi faz paixão nacional. Exatamente, e eu acho que serve aí muito bem, né? E o fato de hoje também ter Mazzaropi aqui na TV casou bem, né, com esse tema. E, ó, nós estamos recebendo mais uma mensagem, assim que a gente tiver a mensagem completa aqui, a gente vai ler, ó. O filme Léo Bonotto, de Juiz de Fora, disse que o filme favorito dele é O Debate. E olha só, acho que a gente tem que falar do filme que foi gravado aqui na TV Diversa, né? Conta um pouquinho pra gente, Thiago. Foi gravado aqui na TV Diversa, a primeira estreia da direção do Caio Blá, e com a atuação brilhante da Débora Bloch, do Paulo Betti. E um dos produtores foi o Guel Arraes, que também está no Alto da Compadecida. O Guel é um nome fantástico do cinema e da televisão brasileira. E assistam o Debate, em breve vai estar nas plataformas de streaming, e é um filme super importante, super necessário para esse momento que a gente está vivendo e finalmente passando. E mostra exatamente o que você colocou na entrevista do streaming, né? É o cinema indo junto desse movimento tecnológico. Sem dúvida, sem dúvida. O streaming provavelmente vai carregar a indústria.
Isso aí, Abner. Muito obrigada por ter vindo conversar com a gente aqui hoje, esclarecer um pouco sobre essa importância do cinema nacional, que a gente possa valorizar, né, que a gente possa espalhar um pouco essa mensagem para o pessoal de casa, né, porque a gente, como você disse, a gente tende a valorizar tantas coisas de fora. E não é que a gente não tenha que valorizar, mas a gente tem que olhar para dentro também e ver que tem tanta coisa boa sendo feita aqui que a gente tem que dar valor e tem que levantar, né? A gente tem que realmente mostrar, né, esse valor, aproveitar que a gente está vendo essa coisa boa e passar para frente, para que mais pessoas possam consumir. Muito obrigada. Obrigada. Obrigado vocês. Assistam o cinema nacional, consumam o cinema nacional, fomentem o cinema nacional e a preservação do cinema, que é muito importante. Não sei.